Boa noite, Giovanni. Seja bem-vindo. Certinho. Pessoal, nós vamos começar a nossa aula de hoje. A primeira coisa, só reforçando uma coisa que eu disse lá no grupo que eu mandei para vocês, a gente tem um cronograma das coisas da nossa disciplina, mas a qualquer momento, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, dificuldade em alguma parte, vocês podem estar passando através daquele link ou diretamente a mim, para que a gente trabalhe aqui nas nossas aulas, tá? Para que seja algo que seja o mais proveitoso possível para vocês, tá bom? Segunda coisa é saber do andamento dos CCCs, né? É importante que a gente faça esse acompanhamento, como é que está o andamento dos trabalhos de vocês, tá? Feito de forma mais assídua com os orientadores, mas a gente também, né, eu como supervisor, essa busca, né, constante, semanal do andamento dos TCC de vocês. Aí tá travando também, né, Amanda? A minha também não tá legal hoje, gente. Eu não sei o que é que está acontecendo, tá bom? Tá travando bastante agora, Aí eu sim. gostaria Esse um minuto e de meio para trás. perguntar, pode falar, Júlio, o que você falou? Tá travando bastante mesmo. Começou, faz um minuto e Nossa, meio que começou a travar bastante. tá, certo. Eu vou tentar continuar falando. Se ficar muito ruim e vocês não estiverem entendendo, aí a gente vê como que a gente faz, tá bom? Primeira, vamos fazer ordem inversa. Tainá, aí eu vou pedir para que cada um de vocês dissesse como é que está o andamento do trabalho de vocês, tá bom? Então, Tainá, fica à vontade. Oi, professor. Então, o meu, como eu tinha falado, já estava concluído, mas aí eu só recebi minhas correções que ainda precisavam ser feitas no dia 10 e o último prazo era dia 9. Aí amanhã eu tenho uma nova reunião com o meu orientador para definir se ainda precisa de mais alguma coisa ou se já é a versão real. Oi, Oi, cortou aqui também. oi, deu para Sim, então ouvir? você vai se reunir então com seu orientador na próxima semana para ver se é a última versão mesmo ou se vai precisar de mais alguma coisa, né? Amanhã, é amanhã que eu me reúno, Amanhã. é toda sexta-feira o meu horário com ele. Beleza. E quem que é o orientador mesmo? Rogério. Professor Rogério. Ele Não. estava bem ocupado esses dias. Ele até me falou, antes dele me mandar a minha versão com as correções, que ele estava também com outros orientantes que precisavam. Tá, e aí tinha uma menina, inclusive, que já ia apresentar, e ele também estava ajudando ela. Entendi. Não, tranquilamente. Beleza. Deixa eu ver quem vai ser o próximo. Pessoal, só informando, não tiveram nenhum acadêmico inscrito, viu, nessa primeira sessão de bancas. Aí todas as defesas vão acontecer no final do período mesmo. Obrigado, Tainá. Roniel, ativa aí teu microfone e fala pra gente, por gentileza, como é que tá o seu... Oi, tá Oi, bom? pode falar. O meu aqui, ó, eu já fiz a parte que o meu vai ser um artigo. É a parte que da introdução está feita, não está feito o abstract. Está faltando só a parte de, como o meu vai ser uma ferramenta open source, está faltando a parte de colocar a parte de instalação, aquelas figuras lá de ambiente de teste. A conclusão já está feita. Está faltando Bacana. só colocar essa parte assim que ainda, que é aquela parte lá de objetivos específicos, e começar com verbo. Está faltando só isso para eu terminar aqui. Beleza. E vocês já escolheram a revista que vocês vão submeter o Sítio artigo? novo. Sítio novo. Não entendi. Fala mais alto um pouquinho. Sítio novo. Sítio Novo é o nome da revista? É.
Bacana. E só lembrando que ele precisa estar aceito na revista para poder ter validade como TCC, tá bom? É, Pode falar novamente, que eu não entendi, reunião. aí eu tenho que publicar primeiro lá ou apresentar primeiro aqui? Você tem que primeiro submeter a revista e a revista tem que aceitar, tá bom? Quando a revista dá o aceite que ela vai publicar, aí você já pode apresentar ele aqui, tá? Ele não pode ser apresentado primeiro aqui, ele já tem que ter sido aceito pela revista, viu? Tá ok. Certinho. Rodrigo, Opa, professor, boa noite. boa noite. Tranquilo? Tranquilo? Qual que é a pergunta mesmo aí, que eu peguei aqui a aula já no caminho andado aqui já. Compartilhar com os colegas como está o andamento do seu TCC. Bom, de início mesmo agora eu estou escrevendo agora o referencial teórico, estou pretendendo defender só na próxima banca, né? E estou continuando minhas pesquisas e dando continuidade à escrita. Se tudo der certo, da segunda banca, a gente faz a defesa. Muito bem. Misael, O meu TCC eu estou lendo artigo de Libras e também eu falei com a professora Jeane para ela me indicar artigos de referência, né, na área. E também estou estudando e já começando a fazer o aplicativo. Aí já estou reunindo com o orientador, ele está me ajudando aí. Bem, Deus termina isso. muito bem, bacana. Júlio, Alô. Tive reunião ontem com ele, 11 da tarde. Aí a gente resolveu algumas coisas que teve problema, né? Tipo, algumas coisas que eu percebi, né? No desenvolvimento dos testes. Aí ele definiu algumas coisas para eu arrumar, mudar um pouco a metodologia do teste, por causa que meu computador não ia aguentar do jeito que a gente estava imaginando antes. Eu testei, o computador não ia explodir. Então a gente mudou a metodologia do teste. Antes a gente queria simular os 5 clientes num servidor ao mesmo tempo. Só que quando eu instalei as máquinas virtuais e abri os clientes, percebi que não dava, não tem como simular 5 computadores. 6, né? Num servidor e 5 computadores. Eu até achei que conseguiria, porque eu mudei o processador. O meu processador agora é um processador de servidor, que é o Xeon 1230V2, 4/8. Eu imaginei que ele aguentaria rodar tanta coisa, mas não aguentou. Infelizmente, a gente tinha que ter um mais forte ainda para conseguir uma coisa dessa, enquanto tá na RAM, né? Aí a gente mudou um pouco a medida dos testes, vamos testar, vamos pegar um servidor, ligar o servidor, conectar um cliente, fazer um teste, depois ligar esse cliente, ligar o cliente 2, fazer o teste isolado de cada cliente, de um por um para conseguir fazer, porque como estava faltando recurso computacional, o teste estava tendo anomalia. Por exemplo, no meu sistema hospedeiro, no caso, eu estou avaliando, quero avaliar o tempo que um site demora para carregar, com e sem o cache, para ver o quão o cache acelerou a internet, né? Como o cache melhorou a conexão. E economizou a banda também. O próprio servidor vai guardar essa informação de quanto cache ele está fazendo, né? Aí, nos testes, estava dando, tipo assim, na máquina hospedeira, que é meu PC, né, real, estava dando, tipo, sei lá, 1 milissegundo para abrir um site X, né? Já na máquina de teste, cliente teste, estava dando 7 segundos. Aí não deu certo. Aí a gente definiu algumas configurações para a máquina, algumas coisas, e agora a máquina virtual está dando melhor que o meu PC no Linux, né? Porque o Linux é sempre mais rapidinho mesmo que o Windows. E no Linux os sites estão abrindo um pouco mais rápido que o PC até, então tá bem parelho agora da realidade, né? Que é o que a gente procura. Virtualizar um ambiente que seja bem próximo do que seria na vida real. Então a gente tomou algumas medidas também para isolar a rede, algumas coisas para evitar interferência, tudo. E agora eu vou terminar de instalar os outros servidores, que eu instalei só por enquanto 2, são 3, né? E tentar realizar todos os testes para a semana e trazer os resultados para ele. Aí ver o que ele acha dos resultados. Então até a próxima semana ele pediu para me trazer os resultados
a gente avaliar esses resultados e já terminar de escrever, né? Sobre o E, resultado. e como é que tá a escrita do trabalho em si? Você está narrando, você está registrando todas essas dificuldades que você está tendo, esse passo a passo, essa metodologia? Eu falei com ele ontem sobre a escrita, ele falou para eu esquecer a escrita por enquanto e focar no resultado. Ele falou, olha, se a gente for toda reunião se preocupar com escrita e com resultado, a gente não vai caminhar. Então, primeiro tem o resultado, depois a gente vem de trás para frente escrevendo tudo. Ele falou que também que é muito bom deixar registrado, olha, que é uma máquina virtualizada, pode ter anomalias e tal, porque para caso alguém quiser reproduzir o meu TCC, ele ter consciência de fazer igual. Que talvez não dê 100% preciso igual, porque numa virtualização a máquina não é uma virtualização, não é real, né? Então pode ter alguma pequena diferençazinha aí. A gente está trabalhando para tentar diminuir essa diferença também, né? Isolar o máximo possível da rede, isolar o máximo possível a máquina, né? Escolher o sistema mais polido, a gente estava decidindo qual sistema ficaria melhor para a gente utilizar também. Então eu falei até com ele ontem, porque tinha uns tópicos que eu falei para ele que seria bom adicionar, para a pessoa entender melhor meu trabalho, né? Algumas coisas, por exemplo, agora, como eu estou usando o Puppeteer no JavaScript, seria pertinente eu botar um tópico explicando o que é o JavaScript, o que é a biblioteca, para quem quiser reproduzir, conseguir reproduzir, né? Só que ele falou, não, calma aí, depois que me entregar o resultado, nós vamos ver isso aí. Primeiro vamos pegar os resultados primeiro. Aí eu tô indo atrás dos resultados só. Bacana, é importante, não, realmente o foco que ele está querendo que você dá para trabalhar é importante mesmo. Eu só ressalto que é importante você estar registrando de alguma forma, mesmo que você não esteja fazendo a parte escrita do trabalho diretamente, tá bom? Mas que você registre, vá registrando as coisas que você está fazendo, as dificuldades que você está tendo. Pode ser até uma anotação pessoal sua. Por quê? Para você não se esquecer de muita coisa que aconteceu. Entendeu? Acontece às vezes a gente fez muita coisa e acaba se esquecendo de pequenos detalhes que podem ser importantes depois. Você lembra aqueles filmes que o pessoal, quando está fazendo testes de novas tecnologias, novos experimentos, eles gravam, né? Oi, aqui é dia tal, tô fazendo tal coisa e vamos ver o resultado. Aí faz e tal, aí apresenta os resultados. É um exemplo só para reforçar, né? Que é importante você narrar esses resultados de forma a registrá-los, né? Nem que você não esteja escrevendo no próprio TCC, que nem o professor falou para você não focar. Mas não deixa passar esses detalhes, tá bom? Que podem ser cruciais. Giovanni, como é que está o andamento do seu TCC? Boa noite. O som tá perfeito? Só não está mais perfeito que a distância. Mas Em relação ao meu trabalho, eu tô lendo uma, tô separando também. Só que já tem uma boa parte já tá do meu referencial teórico, já tá pronto. Algumas partes ali da introdutória também já tá feita já do meu trabalho. Tô elaborando agora a parte lá do resumo, né? Montando o resumo inicial, ali, o abstract. E aí a parte depois do referencial ali, resultado, discussões, eu estou esperando ainda completar os professores, né, a pesquisa para eu poder colher os resultados, que aí eu vou montar umas tabelas, vou montar uns gráficos para colocar no trabalho e escrever, né, como foi totalmente a aplicação, tudo, para colher os resultados. Mas os demais tá dessa forma. muito bem, Amanda. Como é que tá o teu, Amanda? Boa noite. Professor, o TCC, assim, eu não conseguia, eu não iniciei ainda a escrever e tudo mais, que eu estava mais focada no estágio essa semana, né? Quero iniciar a semana que vem, a questão da escrita. Mas hoje eu consegui enviar os formulários, né, para os professores e para os alunos também. Inclusive, pessoal, fica aí, por favor, todo mundo ajudar a Amanda, tá? A Amanda tá querendo pesquisar agora, eu vou responder lá, vocês vão responder também aí, dá essa força, porque uma hora pode ser vocês. Pode continuar, Amanda. Eu agradeço, pelo amor de Deus, porque o pessoal é um pouco difícil, né, para poder
para poder estar respondendo. Algumas pessoas responderam, mas não foram muitas, não. Mas é isso. Muito bem, muito obrigado. Glinda, seja bem-vinda. Até rimou. Como é que tá o andamento do seu TCC? Boa noite, galera. Moço, eu dei uma parada esses dias, porque tá muito corrido para mim. E também porque, como eu fui conversar lá com a Paula, alguns alunos já voltaram, né? Já tá tendo aula presencial. E como eu vou trabalhar com crianças com TEA, então já vai mudar toda a questão da minha metodologia, porque antes eu tinha feito para fazer a pesquisa com os professores, né? No caso, que é quem eu ia ter mais contato. E agora eu já vou ter contato com as crianças também. Aí acaba meio que eu vou ter que mudar algumas coisas e organizar. Aí eu já montei também um plano de ação para ver o que eu vou poder estar fazendo e resolvendo, para começar de fato assim a escrever, a me situar, porque eu vou ter que mudar muita coisa. Entendi. Quem que é o teu orientador ou orientadora? Alucinalva. Você já fez o termo de formalização do seu registro de formalização do seu TCC? Já. Já fez? Você mandou para mim? Não, mandei não. É para mandar, né? Então, ó, faz o seguinte, porque você está entrando. Hoje é a primeira aula que você está participando, né? De fato é. Então, aí tem umas aulas gravadas, tem esse site aí também que está sendo mostrado na tela, que eu vou estar te passando o link, que ele tem todos os documentos que precisam ser feitos, tá bom? Dentre eles tem o registro de formalização do TCC, tá? Ele vai estar aqui nessa aba aqui, ó, documentos úteis aos acadêmicos, tá? E aí ele vai estar, ou você clica aqui, anexo A, registro de formalização de TCC, ou você vem aqui, ó, logo após o regulamento, aqui, ó, registro de formalização de TCC, tá? E aí você vai estar vendo lá, você disse que já fez, aí você só manda no meu e-mail, porque eu vou registrar ele via SEI, tá bom? Esse documento tem aqui em PDF, tem no Word também, tá bom? Aí vai estar formalizando certinho o teu TCC, é um documento que precisa, logo que você começa, né, o semestre, ter ele pronto, tá bom? Caso alguém não chegue a defender esse semestre, pessoal, não precisa fazer esse registro de novo, tá bom? Aí esse registro já vai tá registrado lá pelo SEI. Aí, Amanda, ó. Aí, Glinda, que eu ia falar da Amanda aqui. Aí, Glinda, você faz esse registro e assiste as outras aulas passadas, tá bom? Que ficaram gravadas, tá? Bom. Pra você não perder nada, não deixar de fazer nenhum documento que precisa saber esse processo certinho. Tá bom. Shakira, acabou de sair, só foi eu chamar amanhã, mas saiu. Mas tudo bem. Bom, deixa eu ver rapidinho, voltar aqui no cronograma da aula, só para eu... Certo. Pessoal... Aí o Luan chegou, professor. Não entendi. O Luanderson chegou, você chamou ele já? Ah, muito bem, o Luanderson quase se safou. Obrigado, Giovanni. Luanderson, como é que tá o andamento do seu TCC? Rapaz, bicho, eu tô aqui quietinho, os caras estão me dedurando ainda. Meu Deus me livre. Rapaz, eu já cheguei atrasado, aí os caras não me deduram. É foda, bicho, vocês, ó. Não, professor, tá tudo tranquilo, graças a Deus, tá bem encaminhado. Eu só não fiz foi lhe mandar esse documento bem que tá faltando. Agora que eu tenho ele preenchido do período passado, aí eu não fiz foi lhe mandar. Rapaz, tu não tá com o teu registro de formalização do TCC pronto? Professor. Eu vou ter que conferir a lista da disciplina para ver quem já mandou e quem não mandou. Achei que todos tinham mandado. Vou dar uma conferida então. Não, eu acho que eu não mandei não, professor. Esse daí é o único que tá atrasado, acho que é esse daí. Beleza. E a escrita? Como é que tá a escrita do seu TCC? A escrita não tá muito boa não, se eu não mentir. O que tá acontecendo? Qual tá sendo a dificuldade? É que eu tô lerdando mesmo, eu tô enrolando e tem umas coisas acontecendo na vida pessoal da gente, aí complica, né? Eita, Mas essa semana em diante agora eu vou terminar de me organizar e aí eu vou começar a escrita. Beleza. Certinho, não deixa para depois, senão acaba defendendo só no próximo período. Fica mais um tempo aí no IF. Shakira.
Oi, Como é que tá o teu? o meu deu uma parada, professor, porque aconteceram algumas coisinhas diferenciadas na minha vida e aí eu ainda estou me organizando. E Passou no aí não concurso deu. público, Não, não foi esse tipo de surpresa, não. ganhou na Mega Sena, Foram alguns probleminhas pessoais. gente, Aí coisa boa. aconteceram umas mudanças muito radicais na minha vida e aí eu dei uma parada. Aí eu estagnei bem na parte de autorização de pesquisa. Ainda tá tudo pronto, só falta eu enviar para a escola e para o coordenador, mas ainda não enviei. Ah, sim, eu pensei que era autorização da comissão de ética. Não, é não. Não, tranquilo. Então arrocha aí, vence os problemas, dificuldade, para você conseguir terminar o seu TCC. Beleza, pessoal? Amém. Amém. Vamos fazer semana de oração, roda de oração pelo TCC da galera andar. Ô, glória, assim, eu tenho que fazer mesmo. Então, pessoal, ó, voltando, né, a questão da escrita, ninguém mandou nenhum tipo de dificuldade que está tendo na escrita, alguma dúvida específica, tá? Mas se tiver, tá lá à disposição no grupo da disciplina o link para vocês estarem colocando. Aqui na aba Documentos Úteis ao Acadêmico, nós temos aquele documento que eu falei para vocês antes, que são as diretrizes para elaboração de TCC, certo? Esse documento está aqui disponível e ele, pessoal, é o que resume todas as normas da ABNT, todo o manual do IFTO de trabalho, tá bom? Vocês vão poder estar utilizando ele aí para fazer o trabalho de vocês, tá? As normas da ABNT que são utilizadas, que são base para a escrita do trabalho de conclusão de curso, também está disponível aqui no site, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês aqui onde ela está. Vocês podem vir logo abaixo aqui das diretrizes, tem esse ícone aqui, ó, normas da ABNT, tá bom? Então, quando vocês forem escrevendo, corrigir o trabalho, formatar o trabalho de vocês, as normas da ABNT estão aqui listadinhas, organizadinhas, tá bom? Cada uma delas, o número delas, para trabalhos acadêmicos, referências, a numeração progressiva das seções do documento, sumário, resumo, índice, citação, normas de tabelas, tá bom? Todas as regras da ABNT, elas estão organizadinhas aqui. Só de vocês clicar, vocês já vão ser direcionados diretamente ao documento daquela norma, tá? Mas o documento de diretrizes, ele tem um resumo bastante objetivo, bastante direto, para que vocês possam estar escrevendo o trabalho de vocês de acordo com as normas da ABNT e com as normas solicitadas pelo IFTO, tá bom? Eu vou estar falando aqui com vocês de algumas dessas normas hoje, tá bom? Para que vocês já tenham em mente, né? Já vão se preparando, estejam atentos a esses detalhes. A primeira norma que nós vamos trabalhar aqui de forma teórica, né, é a apresentação gráfica. Então, é a cara do seu TCC. A gente já viu mais ou menos nos outros anexos qual são a formatação que a gente tem que ter. Aqui a gente vai ver alguns detalhes um pouco mais específicos, tá? A apresentação gráfica, ela é ditada pela NBR 14724 do ano de 2011, tá? Que ela fala sobre os trabalhos acadêmicos, como eles devem ser apresentados. O primeiro item são as margens do seu trabalho. E para quem não sabe o que são as margens, são aqueles espaçamento que tem nas beiradas do seu trabalho, sem ser na parte escrita. Por exemplo, aqui nesse documento que eu estou apresentando para vocês, vocês podem ver que os textos, eles começam aqui, ó, a partir daqui, né? E esse espaço da folha não é preenchido por texto. Da mesma forma, aqui do lado, ó, só tem texto até aqui, certo? Só até aqui. Daqui para lá, do outro lado, é um espaço. Em cima, a mesma coisa. Embaixo, a mesma coisa. Esse espaço, ele é chamado de margem, certo? Para quem ainda não sabia o que era margem, mas eu acredito que todo mundo sabia já o que era margem, tá? A margem é como se fosse a margem de um rio, a beirada da folha, tá? E por que é importante ter essa margem, essa beirada da folha, esse espacinho?
para que o seu trabalho ele não seja rasurado, que tenha uma padronização estética bonita, tá bom? E qual é a margem do seu trabalho acadêmico? É simples, 3, 3, 2, 2, tá? 3 como? 3 em cima, 3 na esquerda, 2 na direita, 2 embaixo. 3 em cima, 3 na esquerda, 2 embaixo, 2 na direita, tá bom? Então é 3, 3, 2, 2. Então aqui, ó, as margens para todas as páginas de um trabalho acadêmico devem ser para o anverso é a frente da folha. Existem TCCs que quando vai fazer impressão, ele é impresso tanto de um lado da folha quanto do outro, tá? Provavelmente não vai ser o caso de vocês, mas se vocês forem fazer dessa forma, tá? Aí como é que fica a formatação? A página da frente, chamado de anverso, fica 3 em cima, 3 na esquerda, 2 na direita e 2 embaixo, e na página de trás é o contrário, tá bom, pessoal? 3 em cima e 3 na esquerda, e inferior 2 e esquerda 2, certo? Então vai ser o inverso na questão dos lados. Então é 3, 3, 2, 2, tá bom? A próxima questão que nós temos, as configurações da folha, em geral, tá? Isso vocês vão, geralmente já vem padrão no Word, ou quem está escrevendo usando o LibreOffice. Falando disso, deixa eu perguntar, quem é que usa o Word e quem é que usa o LibreOffice? Só para eu saber. Eu uso o Libre porque o professor Adeus usa Linux, aí eu tenho que usar o Libre. Certo, LibreOffice. Aí o Anderson Word, Shakira Word, Amanda Word. Eu já uso o editor de texto mesmo do Google já. Do Google, né? Bacana. É importante... Não tem aquele risco de você perder, caso der alguma coisa no computador. Certinho, muito bem. Depois é só também se atentar à formatação por ele, né? Às vezes é um pouco mais difícil, mas dá para fazer também. Eu tô vendo que a maioria do pessoal usa o Word. É tranquilo. Uhum. Então, pessoal, geralmente já vem configurado, tá? Mas se precisar, vocês têm que dar uma conferida lá só para ter certeza. A cor do fundo é branca, tá? Vai que alguém quer fazer uma diferenciada no TCC, colocar um amarelinho no fundo, azulzinho e tal. Lembrando, pessoal, é branco, tem que ser padrão. Formato A4, a 21 centímetros por 29,7 centímetros. Isso dá para configurar facinho lá nos seus editores de texto. A fonte é uma coisa importante também, porque alguns editores de texto, que nem o Windows, por exemplo, já vem com calibre logo que você abre. E o pessoal, às vezes, acaba esquecendo de mudar. Então, lembrando, a fonte ela só pode ser duas, pessoal. Ou é Times New Roman, ou Arial, tá? E não é Arial Narral, Arial Black, não. Presta atenção, é só Arial, tá bom? A maioria de vocês já está acostumado com essas coisas porque vocês fazem trabalhos acadêmicos, né? Aí quem já se atenta a essas questões já está por dentro. Escreve artigo também. O tamanho em todo o trabalho, inclusive em capa, contracapa, em todas as partes, pessoal, é tamanho 12, tá? Não adianta a gente querer colocar uma fonte um pouco maior para querer bater um número maior de páginas, tá? É 12 para todo o trabalho. Exceto em alguns casos. Por exemplo, aquelas citações com mais de 3 linhas, que elas têm um recuo, né, de 4 centímetros. As notas de rodapé, ou seja, lá embaixo, notas de rodapé no trabalho. O número da página, né, a paginação lá em cima. Os dados da ficha catalográfica, que vai lá no começo do trabalho. As legendas de foto, ilustrações, gráficos. As fontes dessas ilustrações em tabelas. Todos esses elementos que eu falei para vocês, eles são em tamanho 10, tá bom? Então, o padrão é 12, exceto nesses casos que eu citei para vocês, que o tamanho é 10, tá? Outra coisa, o título do trabalho de vocês, também tamanho 12, negrito e caixa alta, tá? O título lá na capa e na contracapa. O subtítulo, tamanho 12, também negrito, só que em caixa baixa, tá? Precedido de 2 pontos. Ou seja, nós vamos ter o título em caixa alta, em caps lock, né? Em negrito, 2 pontos, e aí vem o subtítulo. E o subtítulo também tem que estar em negrito, só que em caixa baixa, tá bom? E todo o corpo do texto, ele vem normal, certo? O mesmo se aplica aos títulos, viu, pessoal?
Os títulos ao longo do trabalho, tá? Dentro do texto, eles também são em 12 negrito caixa alta, e os seus subtítulos são em caixa baixa e negritos também, tá bom? O espaçamento entre linhas, que é aquele espaço entre uma linha e outra, configurem para 1,5 centímetros, tá bom? Já dentro das tabelas, dos quadros, citações longas, notas de rodapé, referências, atenção para isso, as referências lá no final, legendas, a natureza do trabalho, o espaçamento não é de 1,5 centímetro, tá bom? O espaçamento simples, tá? Todas essas coisas nas práticas, nós teremos vídeos específicos sobre cada uma dessas coisas lá no site para vocês, tá bom? O recuo de início do parágrafo, né? Você lembra antigamente quando vocês davam ensino fundamental, a professora editando o texto e ela falava parágrafo, para vocês darem um espacinho do começo da linha do caderno? Então, esse recuo aqui, ó, pessoal, o recuo do início do parágrafo, tá vendo aqui nessa parte? Aqui nós temos o recuo de início do parágrafo. Esse é um problema que eu vejo em muitos trabalhos que eu corrijo de TCC. O pessoal, às vezes, esquece de colocar o recuo no início do parágrafo. Isso, às vezes, com um tab você resolve, tá? Dá um tab aqui no computador e aí resolve e faz esse espaçamento aqui no começo do parágrafo. Então, esse recuo de início do parágrafo é de 1,25 centímetros, tá bom? Isso a gente configura lá no editor de texto e até na régua também do editor de texto. Cor do texto. Embora às vezes você quer diferenciar um pouco, quer colocar alguma coisa verdinha combinando com FTO, ou quer botar uma letra colorida em alguma parte, pessoal, a cor padrão do teu texto tem que ser preto, tá? Presta atenção também que às vezes, dependendo da versão do Word que você usa, ele não vem com preto já configurado certinho, ele vem com cinza meio apagadinho, tá? Então presta atenção em configurar a cor do seu trabalho para preta. Coloca lá no automático que ele já joga em preto. Outras cores podem ser utilizadas? Podem, mas não no texto, tá? Em ilustrações que vocês estiverem fazendo, né? Fotos com ilustrações e tal, pode estar colorido. Dentro da tabela que você está usando lá, mostrando o gráfico, lá pode ser coloridinho, tá? Mas ao longo do texto é só preto. Indicativos de seção, pessoal. Que são aqueles, como se fossem os tópicos do seu trabalho, né? Introdução, objetivo geral, objetivo específico, né? Como se fosse esse daqui, ó. Esse daqui é um indicativo de seção. Eu estou na seção 2.3, paginação. Então, como que é? Eles devem ser alinhados à esquerda, separados por um espaço de caractere do título, tá bom? Então, se a gente tem um título aqui, e logo abaixo nós temos um subtópico, né? Ele vai ser separado por um espaço de caractere, tá bom? Então, como se fosse um enter, tá bom? Certo? E eles são alinhados todos à esquerda. Lembrando que o trabalho de vocês, o texto todo, né? Tirando algumas partes específicas, ele é justificado, tá? Não é nem alinhado à esquerda, nem alinhado à direita, nem centralizado. Ele é justificado em todo o seu corpo. Exceto, né, nós temos lá na capa, contra a capa, que temos os textos lá que são centralizados. Na paginação, pessoal, eu já falei um pouquinho em aulas anteriores, é a identificação individual de cada página, para o leitor saber em que página está cada coisa. Uma coisa muito útil da paginação é, durante a banca, o seu orientador, os membros da banca, podem solicitar, questionar você sobre alguma parte do trabalho. Eles vão falar assim, então, lá na página 23, no segundo tópico, ou no segundo parágrafo, tem um erro assim, 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 eu gostaria que você corrigisse ou explicasse melhor para a gente essa parte. Então, é muito importante que seu trabalho esteja bem numerado, tá? Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, são contadas sequencialmente. Ou seja, a capa, ela não é contada, como eu já disse para vocês. A capa é o número 0. Só vai ser número 1 a partir da folha de rosto, certo? Mas elas não são numeradas. Como assim, professor? Ela é contada, mas não é numerada? Ela entra na contagem, mas o número da página sendo exibido, ele só vai aparecer a partir da introdução. Então, a contagem está sendo feita, mas o número mesmo só vai aparecer a partir da introdução.
E é em algarismo arábico, ou seja, esses números que a gente conhece, 1, 2, 3, não é algarismo romano, tá bom? Um pauzinho, 2 pauzinhos, e assim por diante. E ela é no canto superior direito da folha, lá em cima, tá bom? Aqui, nesse documento, tá ao contrário. Esse aqui tá no canto superior esquerdo, né? Mas é porque... Ah, sim, mas esse daqui não é que tá errado. É porque esse daqui é impresso frente e verso, para ser impresso frente e verso. Então você pode ver que num lugar, ele tá... Numa página ele tá no canto certo, né? No canto direito. E na outra ele está no canto inverso, porque é o verso da folha, tá bom? Então, quem for fazer a impressão final do seu TCC, frente e verso, tem que se atentar a esse detalhe em configurar para ficar assim, tá bom, pessoal? Mas a numeração é feita, então, no canto superior direito, tá bom? E aqui ele explica, ó. Quando o trabalho for digitado em verso e anverso, a numeração das páginas deve ser colocada no verso da folha, no canto superior direito, e no verso, no canto superior esquerdo. Então, quando você for imprimir frente e verso, tem que ir invertendo, né? Para sempre ficar o número sempre do lado direito. E os elementos pós-textuais também seguem a paginação contínua do trabalho. Ou seja, as referências, anexos, apêndices, todos eles também são numerados, né? Recebem a numeração na mesma sequência do seu trabalho. E destaque para a página da ficha catalográfica, né, que ela fica no verso da folha de rosto e ela não é contada, tá bom? Então, quando vocês já fizerem a ficha catalográfica no TCC de vocês, ele não entra na contagem, é como se ele nem estivesse lá, tá bom? E por fim, pessoal, da aula de hoje, a numeração progressiva, que é ditada pela NBR 6024 de 2012, que ela fala dessa numeraçãozinha aqui, ó, a numeração dos textos do seu trabalho, certo? Ela deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho. Ou seja, ela vai mostrar a organização do seu trabalho. Pô, dentro daquele tópico que o Giovanni está apresentando, tem um subtópico. Então, o tópico maior é o 2, e esse é o 2.1. Então, isso que o Giovanni está trabalhando aqui nesse subtópico, está dentro desse assunto do tópico 2. Já o do 3.1 está dentro do tópico 3. Então, lá vai ter uma sequência de ideias, vai ter uma sequência de divisões, de hierarquia, para o leitor entender a sistematização, né, a organização do conteúdo do seu trabalho. E ela serve para destacar gradativamente os títulos das seções, utilizando-se dos recursos de maiúscula, negrito, itálico, sublinhado, entre outros. Então, o que acontece? A gente viu lá que tem uma hierarquia, né? H1, H2, H3, nível 1, nível 2, nível 3. O primeiro nível de título é como? Negrito, caixa alta. Aí quando a gente vai para subtítulo de primeiro nível, negrito e caixa baixa. Quando a gente vai para o terceiro nível, sem negrito e sem os demais, que é a linha, né, quando deixa de ser número. Errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumo, sumário, referência, glossário, apêndice, anexo e índice. Todos esses itens aqui, ó, presta atenção quando vocês forem fazer a formatação do trabalho de vocês. Esses itens destacados aqui, eles aparecem no trabalho de forma centralizada e não tem número, certo? Mesmo que eles tenham o mesmo tipo de formatação do trabalho, mas eles são centralizados e não tem número, tá bom? Esses itens aqui, tá? Não se esqueçam. Naquele template de TCC, já está configurado essas coisas dessa forma, mas caso bagunçar alguma coisa, vocês estão fazendo do zero, é importante que vocês saibam dessas formatações. E quando tiver quase para entregar para a banca, dá uma corrigida nessa parte, para vocês não ter muita coisa, muito apontamento, né? Quanto menos apontamento a banca fizer, maior vai ser a nota de vocês, porque ela percebeu, poxa, não tem muita coisa para corrigir, o trabalho dessa pessoa está excelente, né? Vamos dar um 10 para ela, né? E quem aqui não quer uma nota alta, né, no TCC? No sumário, os títulos devem aparecer da mesma forma, né, de forma idêntica ao do texto. Então, se no texto o título lá, introdução, está em caixa alta e negrito, no sumário tem que estar em caixa alta e negrito.
Se o 1.2.3 está lá em caixa baixa e sem negrito, no sumário também tem que estar sem caixa baixa e negrito. Então tem que estar a mesma formatação. O que tiver no texto, título e subtítulo, a mesma formatação tem que estar lá no sumário, tá bom? As sessões principais devem iniciar no anverso das folhas. Isso é importante, gente. Vocês vão começar o item 1, introdução, escreve naquela folha. Você chegou só até a metade da folha. Já vai vir, por exemplo, a parte de objetivos gerais, que é o item 2 do seu trabalho, né? Então, você não vai continuar logo ali embaixo. Você vai para a próxima página, certo? Então, sempre que você for iniciar uma sessão nova, quais são as sessões principais? As de nível hierárquico 3, 4, 5. Quando é 1.1, 1.2, 1.3, não tem problema, você vai seguindo a sequência. Agora, quando você for mudar para uma nova sessão principal, de nível hierárquico 1, né, vocês vão colocar numa outra página, certo? Pula aquela página, mesmo que estiver na metade, faltando só com um pouquinho de texto lá em cima, mas aí vocês vão para a página seguinte, tá bom? Os títulos das sessões devem ser separados do texto que o precede e o sucede por um espaço de entrelinhas de 1,5 centímetros. Então, você tem que ter um espaço. O subtítulo tem que ter um espaçamento de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Porque às vezes a gente coloca juntinho o título com o texto logo abaixo, né? Tem que ter aquele espaço, então, de 1,5 centímetros, tá? Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados. Para mais alguém caiu aí? Área, né? 2.1. Pode falar. É que tinha travado total, o senhor, por uns, sei lá, uns 7 segundos. Tem hora que eu tô achando que é minha, mas eu tô fazendo um teste aqui. A minha tá batendo 10 mega aqui. É, eu também tava achando que era a minha, parece que é geral. Tá ruim aí a de vocês também? Não, achei que era a minha que tava falhando, mas tá batendo 10 mega, tranquilo. A minha aqui hoje tá ruim pra caramba, bicho. Certo, então voltando aqui. Aqui nós temos o exemplo, né? Primeiro nível, caixa alta e negrito. Segundo nível, caixa baixa e negrito ainda. Terceiro nível, caixa baixa e sem negrito. E quarto nível, caixa baixa em itálico e sem negrito, tá bom? Sequência que vocês vão seguir. E da mesma forma que tiver ao longo do texto, ela vai ter ao longo Professor? do seu sumário, beleza? Vou aqui passar para. A gente vai pular essa Alô? parte, depois a gente vai. Tá travando muito? Tá, mas volta a questão das sessões para mim, por favor. Tá, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: eu vou mandar depois os vídeos configurando cada uma dessas partes, tá bom? Na prática. E eu vou deixar esses vídeos lá no site do TCC para quando vocês precisarem e tiverem alguma dúvida de como fazer essas atividades para aqueles que ainda não sabem, porque muitos de vocês sabem. Eu vou deixar já disponível lá para quem precisar, tá bom? A internet está muito ruim hoje. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula o link para a frequência de quem participou hoje, e aí a gente retoma a nossa aula na semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? No chat, pode mandar no grupo. A gente vai estar à disposição, tá bom? Alô, professor, tá ouvindo? Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Rodrigo, você tá por aí ainda? Rodrigo? Eu tô saindo já. O Rodrigo, o Rodrigo. Rodrigo, tá por aí? Rodrigo. Tá por aí? Rodrigo? 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 Opa, professor, desculpa, tá escovando a boca. Eu escutei lá Deixa eu te longe me falar, chamando. rapaz. Pois não, desculpa. Deixa eu te